Olá, meus queridos irmãos, Pai do Senhor Jesus Cristo, por aqui pastor Denis, com mais um programa no Alvo da Bíblia. E nessa oportunidade nós estamos tendo a satisfação de receber o nosso pastor-geral do Ministério Adventista Renovada, pastor Valmir Nunes. Quero dizer para ele que é uma satisfação tê-lo conosco aqui, ajudando e contribuindo aqui com esse programa. Amém? Pastor Valmir, o senhor está com a palavra, fala aí com o nosso público. A paz do Senhor para todos, paz do Senhor, pastor Denis e os que estão do outro lado, nos assistindo. É uma satisfação muito grande estar aqui. Estou agradecendo o convite e disposto a cooperar com o programa aqui. Que Deus seja louvado em tudo. Amém. Então, continue conosco, nós estaremos aqui abordando alguns temas do seu interesse. Amém? Vamos para a vinheta. Ok, meus queridos, estamos de volta com o programa No Alvo da Bíblia, né? Como foi falado na apresentação, nós estamos aqui, né, pastor? Nós vamos aqui conversar uma conversa bastante edificante, né? E vamos responder aqui algumas perguntas da Bíblia, mas antes eu gostaria de saber do senhor, quanto tempo faz que o senhor está aqui no Maranhão? Há 35 anos que eu estou aqui no Maranhão, anunciando a palavra de Deus. O senhor é do Pernambuco, né? Eu sou pernambucano. Ok. A minha família toda é assim, eu pernambucano, minha esposa do Rio Grande do Norte e minhas filhas do Rio Grande do Norte. Só eu pernambucano. Muito bem. Foi falado lá na apresentação que o senhor está administrando, né, o Ministério Adventista Renovada. E o senhor também deu origem a esse ministério. Eu quero saber do senhor quantos anos esse ministério tem de existência? Agora, no dia 3 de setembro, vai fazer 22 anos. Está com 22 anos de idade. Ok. Então, eu estou fazendo essas perguntas para o senhor porque é importante que as pessoas saibam, né, a nossa origem, né, o que nós defendemos. É importante, eu entendo que é importante essas respostas para as pessoas terem uma noção da onde vem, qual é a nossa origem, como eu já falei aqui. E nós vamos, então, para algumas perguntas aqui, pastor, que eu selecionei. Aqui em Mateus, em Lucas, capítulo 23, no versículo 42 e 43, nós encontramos a seguinte história, né? Isso aqui aconteceu lá com Jesus, e eu quero ler aqui para o senhor, que diz assim: E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então, a razão desse questionamento, dessa pergunta, é porque existem algumas linhas, né, que se baseiam aqui nesse acontecimento, onde é defendida a ideia de que o ladrão, aquele homem ali que estava na cruz, que era ladrão, ele foi para o céu ali naquele dia, naquele momento que ele fala com Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim. Então, a minha pergunta, pastor, para a gente esclarecer aqui sobre esse ponto, aquele ladrão entrou no céu naquele dia, como se pregam, como se defendem por aí? Segundo como diz a Bíblia, aí a gente não pode fugir dessa regra, aquele homem reconheceu Jesus como Salvador. E sendo Salvador, ele tinha um ministério. Quando o que estava ao lado, o malfeitor que estava ao lado, começou a blasfemar e falar contra Jesus, e dizer que se ele tivesse poder, tirasse também ele saísse e tirasse os outros da cruz. Então o de cá disse:
que é o Dimas, que até de uma religião que eu vim dizia que é o bom ladrão. Não existe bom ladrão. Aí ele disse, mas nós estamos no mesmo castigo, tu não reconhece isso, porque esse homem nunca praticou nenhum mal. Agora nós sim estamos recebendo o que é justo pelo nosso pecado. Aí ele disse, Senhor, quando vieres no teu reino, lembra-te de mim. Quando vieres no teu reino, não é naquele dia, é quando tu vieres. No reino nós estamos esperando a volta dele para esse reino. Então, o Senhor Jesus respondeu de uma maneira como os judeus naquela época falavam. Quando o judeu dizia, na verdade, te digo, ele estava afirmando para nós que era uma coisa verdadeira, consciente que ele fazia. Na verdade, te digo que hoje estarás no paraíso. Aí, sabemos que naquela época era sem pontuação. A pontuação só veio, segundo os historiadores, depois de 6 séculos em diante, 5, 6 séculos em diante, depois de Jesus, é que veio a pontuação. Então, aqui, como eu entendo, diz assim, na verdade, te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Por quê? Qual é a razão de eu falar assim? Porque diz a Bíblia que Jesus, 3 dias depois, que era o que ele tinha dito, que ressuscitava 3 dias depois, aí Maria Madalena foi encontrar com ele, e quando ela quis abraçá-lo depois de ressuscitado, ele disse, não me toques, porque ainda não subi para meu Pai e vosso Pai. Então, por aí a gente vê que ele não foi naquele dia. E todos nós aguardamos, primeiramente, a ressurreição. A Bíblia diz que só Jesus subiu ao céu, só ele subiu, e mais ninguém. E também, para citar 2 versículos, eu quero citar capítulo 11 de Hebreus e o versículo 40, lá de Hebreus, onde diz que Deus, tendo coisa melhor reservada para nós, os que nos antecederam nunca foram aperfeiçoados. Amém. Então, pastor Valmir, eu te digo hoje, esse hoje refere-se apenas à confirmação do que iria acontecer depois. Na verdade, pastor, eu estou dizendo hoje, que amanhã eu estarei lá viajando para Belém. Eu me lembro que minha avó dizia assim, quando ela estava tratando de um negócio com alguém, ela dizia assim, olha, eu estou te dizendo hoje, anota aí, eu vou, vai dar certo. Então, ela estava dizendo que era para ele anotar aquele momento que ela estava dando aquela palavra e que ela iria cumprir depois. Exatamente. É mais ou menos isso, né? Exatamente, é isso aí. Amém, louvado seja Deus. Uma coisa interessante aí que o senhor falou, né? Porque quando a Bíblia fala da ressurreição, lá fala que só Jesus ressuscitou, a Maria só viu Jesus, não viu ninguém ali com ele, né? Não. E também esses 3 dias que ele passou, a gente entende que como Jesus estaria naquele dia no céu, se ele estaria na sepultura, né? Para cumprir o que ele prometeu em capítulo 12 de Mateus, versículo 40. 3 dias e 3 noites no seio da terra. E essa doutrina, pastor Valmir, esse pensamento, né, de que aquele homem foi levado ao céu no momento da morte ali, que ele morreu, isso abre assim, um precedente perigoso, né, com relação à doutrina bíblica sobre aqueles que aguardam a vinda de Cristo, né, sobre também a doutrina do sono após a morte, né, porque a gente sabe que um dia também outra doutrina que bota em risco, né, é a da vinda de Cristo, uma vez que o Cristo vem justamente para buscar tanto os vivos que serão transformados, como os mortos que serão ressuscitados, não é isso? Amém. Então, e nisto aí, pastor Daniel, a gente vê, como diz a Bíblia, em João 5, 28, a palavra de Deus diz lá que haverá 2 ressurreições. A primeira ressurreição é dos salvos, daqueles que aceitaram Jesus e foram fiéis a Ele, como diz a Bíblia.
ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. E a segunda ressurreição, depois de 1000 anos, diz que aí os ímpios, aqueles que não tiveram direito à salvação, porque direito eles tiveram, eles não adquiriram a salvação por livre-arbítrio, eles escolheram não acreditar, não aceitar Jesus. Então, eles vão ressuscitar e aí, para ser destruído para sempre, eternamente. Não vai ficar nenhum mal na face da terra, nem Satanás continuará vivo, nem os anjos caídos, e nem nenhum homem que tenha ficado para a segunda ressurreição. Todos eles vão desaparecer. E os mansos, como disse Jesus no Sermão da Montanha, herdarão a terra. Só os salvos que herdarão a terra. E não ficará em sofrimento, em parte nenhuma do universo ficará sofrimento. Porque já pensou, se o homem ficasse sofrendo pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua esposa, pelos seus filhos, como seria essa paz que a Bíblia garante no porvir? Que não haverá alteração nenhuma. Será só paz e alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Amém, pastor Vami. Nós vamos agora para uma outra pergunta, né, que é diferente dessa. O nosso programa hoje é falando de vários assuntos, não é um tema específico, não. E a pergunta que eu quero fazer, pastor, ela está aqui baseada no livro de Mateus, capítulo 22, do 34. Eu vou ler aqui para o senhor. Amém. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os sacerdotes, os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer no 40, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, pastor Vami, esse texto ele é muito citado por aqueles que negam a guarda da lei, dos 10 mandamentos. Eles dizem, baseado aqui, que não é para guardar os outros mandamentos, né? Que no caso são 8, aqui está se referindo a 2, porque esses mandamentos foram resumidos nesses 2: amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E aí, portanto, nós estamos sem obrigação, nós estamos, na verdade, desobrigados dos outros mandamentos, dos demais mandamentos. A pergunta que eu lhe faço é: Jesus, de fato, estava abrogando os outros mandamentos e estabelecendo 2 novos mandamentos? De maneira nenhuma, pastor Denis, porque tudo que o Senhor falou, ele disse: passará os céus e a terra, mas minha palavra não há de passar. Tudo que Deus faz dura eternamente. Os 10 mandamentos a suma do amor. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse mostra o amor de Deus pela a sua imagem e semelhança, que somos nós. Quando ele resumiu, foi assim, porque perguntaram qual era o maior mandamento. A Bíblia é dividida em 2 partes. Os mandamentos na vertical, que é para Deus, e os mandamentos na horizontal, que é para o nosso próximo, nosso semelhante. Então, a pessoa que ama a Deus, ele não tem outros deuses. A pessoa que ama a Deus, ele não faz imagem de escultura, nem adora, não chama o nome de Deus em vão e guarda o santo sábado do Senhor. Para confirmar isso, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus se manifesta. E aquele homem, nesses 10 mandamentos aí, aquele homem que diz que guardava desde a sua mocidade, ele perguntou para Jesus, Jesus disse: por que me chamas bom?
Só há um bom que é Deus. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, esse é o primeiro e grande mandamento. O segundo, se você ama o seu próximo, você honra pai e mãe, você não mata, você não adultera, você não rouba, você não diz falso testemunho, nem cobiça nada do seu próximo. Então, Deus resumiu em amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Por isso que é em dois, sem tirar nem um dos mandamentos. Mas os 10 se resumem nesses dois. É interessante, né, pastor, se dizer que essa divisão, como o senhor falou aí, ela não foi... Quando Jesus fala nesses dois mandamentos, nessa divisória aí, ele não está criando nada novo. Essa divisão já vem desde que os 10 mandamentos foi entregue, foi estabelecido. Né? Porque 4 dele apontam na vertical, como o senhor falou, né? E os outros apontam para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, entre nós. É interessante isso, porque as pessoas dizem muito, né? Não, olha, não é para quando a gente vai falar sobre a guarda da lei, não, mas Jesus disse que é para guardar só 2, como se esses 2 ele deixasse de fora os outros, né? Mas esses 2 eles encabeciam, na verdade, né, todo o restante da lei de Deus, né? Inclusive, no Salmo 119, versículo 96, diz: em todas as perfeições eu encontrei limites, mas os mandamentos de Deus são amplíssimos. Ele reduziu tudo sobre amor e o que nós devemos praticar aqui na terra, tanto como adoração a Ele, como para o próximo, no servir, no ter comunhão, foi resumido em 10 mandamentos. Foi um resumo da Bíblia no amor. E Paulo, que disse que imitou Jesus Cristo, ele resumiu só em um, amor. Porque é amor mesmo. É amor desde Gênesis, quando ele livrou o obediente e sua família. E de lá para cá você vem vendo. Agora, quando chegou no Sinai, ele escreveu os 10 mandamentos, que era passado de pai para filhos, era passado verbalmente. Aí ele resumiu, escrevendo 10 mandamentos para a gente guardá-los no seu entendimento. E ele disse, depois em Jeremias, que quando Jesus viesse, se referindo à vinda de Jesus, ele ia dar o Espírito Santo para nós guardá-los em nossos corações, nossas mentes. Pastor, então, nesse caso aí, explica aquela questão de que houve mudança da lei, né? Não que ela deixasse de ter a sua validade, mas é porque antes foi escrita em pedra, hoje está escrita no nosso coração. Essa seria a mudança, né? Tem várias mudanças aí, porque a adoração antes de Jesus era de uma maneira e a maneira de se cultuar a Deus era totalmente diferente. Tinha que levar sacrifícios, nós não vamos entrar nesse mérito, era para levar sacrifícios e o sacerdote era nosso intercessor. Hoje a gente serve a Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é Ele que é o nosso intercessor entre nós e Deus. Porque todas as obras do homem é como um trapo de imundícia diante de Deus, mas sendo justificado por Jesus, essa perfeição que Jesus nos dá é que nós podemos entrar no trono da glória em oração diretamente para falar com Deus, o Jesus. Amém. Pastor, quando se trata do juízo, né, todos os cristãos são unânimes, todos acreditam que haverá um juízo final. A minha pergunta é, qual a relação da lei com o juízo, com o julgamento final? Existe alguma relação? Existe totalmente, o fundamento é total, porque não pode haver julgamento sem lei. Como é que vai haver um juízo se não for lei? Inclusive, a Bíblia mostra, em vários lugares, e até em Apocalipse, que o juízo é pelos 10 mandamentos. Vai ser julgado, o homem vai ser julgado perante Deus pelos 10 mandamentos. Todo aquele que se sujeitou à vontade de Deus, à palavra de Deus, guardando os seus mandamentos, que as pessoas dizem que são pesados. Eu pergunto para você, pastor Dani,
Você dá um peso para o seu filho que ele não possa carregar? Não. A Bíblia diz que Abraão guardou todos os mandamentos. E se você pegasse o seu filho que pode carregar 20 quilos, você desse 30 para ele, você não estaria... Ia arrebentar aí com ele, né? Você não estaria pondo um peso demais? E a Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são pesados e Abraão os cumpriu. Então, a gente não deve procurar desculpa para não se sujeitar à palavra de Deus, como está escrito em Tiago 2,10, diz que aquele que guardar todos os mandamentos, ou seja, os 10, e tropeçar em um só ponto, é culpado de todos. Porque aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se tu não adulteras, mas mata, é ré de juízo do mesmo jeito. E por que anula todos os outros mandamentos? Porque você está em pecado. Se você estiver em pecado, existe uma barreira entre você e Deus, segundo Isaías 59, versículo 2. O homem em comunhão com Deus está livre o acesso para ele chegar aos céus com a sua oração, suas súplicas. Mas se ele estiver em pecado, é cortado, porque o pecado nos separa de Deus, faz uma barreira entre nós e Deus. Amém. Então, pastor, gostei muito da explicação aí do juízo, né? E quando o senhor disse que não há juízo sem lei, porque realmente a gente sabe que as coisas que pendem para cá, para o homem, é a semelhança das coisas celestes, né? Algumas coisas, e uma delas é exatamente essa daí que o senhor falou, que como uma pessoa vai ser réu, ou como uma pessoa vai ser julgada ou condenada se não existe nada que comprove que ele errou, que ele cometeu um pecado, né? Um delito. E Paulo, para confirmar isso aí, Paulo falou em Romanos 2 que os que sem lei pecarem, sem lei perecerão. Eles não tiveram conhecimento de nada, são ignorantes a qualquer conhecimento a respeito deles, sem lei perecerão. Mas os que sob a lei, sob o conhecimento da Bíblia, pecarem, pela lei serão julgados. E quando você é julgado, você está sendo julgado por um erro que você cometeu. E poderá ser absolvido ou não. Né? Muito bem. Pastor, ainda nesse assunto, como o senhor explica a questão do jovem rico? Porque ele chegou ali para Jesus e perguntou, Senhor, bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Então, eu cresci ouvindo muitos pregadores dizer que aquele homem guardava os mandamentos. E como o senhor vê essa questão? Ele guardava, de fato, os mandamentos de Deus, contrariando assim Jesus, quando Jesus disse, queres entrar no reino, guarda os mandamentos? Eu vejo assim, pastor Denis. As pessoas acreditam mais no ladrão do que em Jesus. Para nós hoje ele é ex-ladrão, né? Mas antes de Jesus perdoá-lo e dizer que ele tem direito aos céus, porque ele confessou Jesus ali dentro das pessoas como Deus, quando ele disse que Jesus não tinha culpa, ele estava confessando. Então, aqui quando o homem diz assim, bom mestre, que devo fazer para dar vida eterna? Jesus disse, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Se eu acredito em Jesus, então tudo que aquele homem falou para Jesus, ele estava errado, mentindo, dizendo que guardava os 10 mandamentos. E a prova real disso foi quando Jesus, que ele perguntou, e o que é que eu devo fazer para ser perfeito, para herdar a vida eterna? Jesus disse, se queres ser perfeito, vai vendo tudo que tu tens e segue-me. Olha isso aqui, ó. Então, Jesus se disse, se guardasse os mandamentos, você entrava na vida. Se ele guardasse, por que é que ele estava agora em dúvida e perguntando a Jesus o que é que devia fazer para dar vida eterna? E o que Jesus afirmou para ele, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, se ele guardasse, Jesus não estaria desmentindo ele, não é? Refutando aquilo que ele disse e fazendo outras perguntas de uma maneira muito educada, sábia, que o Valmir não sabe fazer. Eu diria logo para ele, não, você está errado, você está mentindo, você não está guardando os mandamentos. Se você estivesse guardando, você agiria assim, assim. Não. Jesus foi fazendo pergunta para ele cair em si e ver que ele estava mentindo.
E foi o que aconteceu com ele no final. A Bíblia diz que quando Jesus propôs a ele, que é amar o próximo como a ti mesmo, a segunda parte dos mandamentos, o segundo mandamento, é amar o teu próximo como a ti mesmo, que é a coisa mais difícil para o ser humano, é amar o próximo como a ele mesmo. É para mim, para vocês, para todos que estão nos ouvindo. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, quando foi na hora dele vender seus bens e distribuir com os pobres, ele recusou, provando que ele não guardava os mandamentos. Está certo? Saiu triste porque tinha muita riqueza, muitos bens, muitas fazendas. Ou Amém. seja, pastor Romir, é interessante isso aí. Eu vejo, como eu falei, os pregadores diziam assim, não, mas aquele jovem guardava os mandamentos e Jesus disse que não era suficiente para ele ser perfeito. Mas aí, nesse ponto de vista que o senhor está colocando aí, realmente deixa assim uma coisa no ar. Se aquele homem guardasse de fato os mandamentos, então Jesus, ele, na verdade, foi surpreendido, né? Ele disse uma coisa da qual ele não tinha conhecimento de causa, ele não conhecia a vida daquele homem, e aí isso até, pastor Romir, confronta com aquele episódio que parece não ter nada a ver, mas quando Jesus disse para aquele homem, olha, eu te vi debaixo de uma árvore, ou seja, Jesus sabia da vida daquele homem. Falando da presciência de Deus, né? Entendeu? Deus é presciente, é ciente, e Ele sabe tudo, e nunca foi pego de surpresa, e nem será. Olha, irmão, é porque, às vezes, o homem quer ter sua própria maneira. Como Deus deu livre-arbítrio para o homem, ele não sabe aquilatar isso diante da palavra de Deus. Ele acha que do jeito que ele quer pode ser falado, e não é assim. A Bíblia diz que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas se você crê, como diz as Escrituras, se você obedecer o que diz as Escrituras, é que vai fluir essa fonte de água viva. Não é de outra maneira como o homem imagina, que ele tem livre-arbítrio, ele pode pensar, pode idealizar e aplicar dentro da palavra de Deus. Não. Você tem que pegar a palavra de Deus e trazer para você, e aí você vai usar dentro da sua cultura o que você tem que falar, mas é calçado pela palavra de Deus, é abalizado pela palavra de Deus, fiel ao que diz a palavra de Deus. Amém? Muito bem, pastor. Então, ele diz, Jesus, para mostrar que ele estava mentindo, né, que ele não guardava nada, diz, vai, guarda, e pega o que tu tens, vende e dá ao teu próximo. E aí ele sai triste, e aí ficou provado ali que realmente aquele homem estava mentindo, ele não guardava, porque se ele guardasse os mandamentos como ele havia alegado para Jesus, ele não acharia nenhuma dificuldade em ir vender os seus bens e dividir aos pobres. Né? Que isso aí é que Jesus falou, e nós, depois de Jesus, todos os outros homens pregadores da palavra, até chegar em nós, tiveram essa dificuldade das pessoas entenderem. Por isso que Paulo, que é um dos escritores assim do Novo Testamento, que mais escreveu, e eu não digo mais sábio, porque a sabedoria quem dá é Deus, Ele deu para todos, mas cada um aquela porção, né? Dentro da capacidade que a pessoa tem. E Paulo resumiu os 10 mandamentos em um só mandamento, o amor. Porque este amor excede ao nosso entendimento. Mas, pelo Espírito Santo de Deus, é possível o homem captar, como Paulo captou, e resumiu para um mandamento, mostrando o amor. E a lei de Deus quer fazer isso conosco, quer reger a nossa vida de tal maneira que você viva em obediência a Deus por amor. Então, amor a Ele, a Deus que faz a obra por nós, e ao próximo, a nós mesmos. Se você ama o próximo, não tem barreira para você fazer um sacrifício por Ele. Não é verdade? E se você ama a Deus, Paulo deu a sua vida pregando o Evangelho por amor a Deus. E é uma verdade, e isso é um alerta para todos nós pregadores do Evangelho. Aquele que prega o Evangelho e não é capaz de dar a vida pelo Evangelho, ele não é um fiel seguidor de Cristo.
porque Paulo pregava e era perseguido e apedrejado, mas para não falhar no final, ele foi decapitado pela palavra que ele pregava, que era fiel à Bíblia, a palavra de Deus. Então, a mesma coisa somos nós. Qualquer um homem que prega a palavra de Deus, ele tem que pedir a Deus e se preparar diante de Deus para ser capaz de, se houver necessidade de defender essa palavra até com a sua vida, ele esteja apto pela virtude do Espírito de Deus que o adquire na sua convivência aqui. Só é cheio do Espírito se obedecer a Deus. Está em capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 32, está dizendo que aos que são obedientes, Deus dá do Espírito Santo para ele, fica habitando nele. Mas muita gente que é usada por Deus é usada apenas nos dons espirituais, mas ele não tem nada, que até no julgamento de Paulo, que ele escreveu, tem aqueles que vão ser salvos sem ter nenhuma obra, como está em Apocalipse 14, 13, que o justo vai dormir, vai descansar, mas as suas obras o seguirão. Mas tem aqueles que vão ser salvos, se eu não me engano, é no capítulo 4 de Coríntios, se eu não me engano, vão ser salvos sem nenhuma obra. Vão ser salvos sem nenhuma obra, somente se salvaram. Está lá escrito, somente se salvaram. Mas as obras dele foram todas queimadas, porque não tiveram obras dignas de acordo com a palavra de Deus. Muito bem, pastor Valmir, nós estamos já chegando no final do nosso programa, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta e eu gostaria que o senhor me desse uma resposta bastante... As suas respostas estão maravilhosas, mas assim, bastante... Mais breve. Breve, objetivo, exatamente. A pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte, pastor Valmir, a lei salva? A lei nunca salvou e nem salva hoje. Quando as pessoas ofereciam o sacrifício, obedecendo à lei de Gênesis, Apocalipse, a palavra de Deus, eles estavam de acordo em submissão a Deus. Deus também só salva aqueles que se submetem à sua palavra hoje. É o mais sucinto que eu posso falar, mas se quiser, a gente se prolonga. Ainda tem. A gente vai lhe trazer aqui outras vezes, porque tem muitos assuntos maravilhosos e bastante vigentes, né, digamos assim, para que a gente trate. E a gente sabe que o tempo é curto, mas a gente vai estar lhe convidando para outros programas, não tenha dúvida disso. Até para não cansar os ouvintes, né? E enquanto for possível, pastor Denis, para divulgar a palavra de Deus, para cooperar com alguma coisa, estou à disposição, desde que seja possível. Eu gostaria de aproveitar e pedir que o senhor desse aí suas considerações finais, seus agradecimentos. Tudo que nos acontece de bom pelo Espírito Santo de Deus. Até as palavras que a gente diz, se elas forem boas, é pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém pode falar nada bom que não seja pelo Espírito de Deus. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente, por essa oportunidade maravilhosa e oro para que as pessoas que ouvem, que vão assistir, possam compreender, entender o que nós quisemos passar aqui. Porque quem é o homem? O homem é carne e é fraca, diz Jesus. Mas se pelo Espírito Santo de Deus é possível o Espírito Santo de Deus levar uma mensagem dessa e penetrar no coração de um ouvinte e revelar para ele. É assim que eu creio. Então eu peço isso de Deus, a misericórdia por mim, por nós e por todos aqueles que vão ouvir esta palavra. Que Deus seja louvado em tudo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, quero mais uma vez agradecer aqui a presença do pastor Valmir e quero agradecer você que ficou até agora acompanhando esse trabalho, acompanhando esse vídeo, ouvindo atentamente os nossos questionamentos e também as nossas respostas. Quero agradecer você que tem compartilhado esse trabalho, que tem deixado o seu like. Não se esqueça que é importante para esse trabalho crescer e alcançar muitas vidas, depende de você,
que assiste e que acompanha, tá certo? E você que ainda não é inscrito, inscreva-se, tá certo? Indique aí para os seus amigos e para os seus conhecidos. Pastor Valmir, nós vamos encerrar esse trabalho, porque a gente sabe, né, que não existe trabalho, todo trabalho espiritual não pode faltar duas coisas, a palavra e a oração. Então eu gostaria que o senhor... E nem a ordem, nem a decência. Exatamente. Então eu gostaria que o senhor, olhando para essa câmera bem aqui, levantasse a mão aqui para os nossos amigos, irmãos e abençoasse aí esse povão. Vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, Sim, e nosso Pai Jesus. Celestial. Oh, aleluia. Abençoa toda essa equipe que trabalha aqui para que o teu nome seja divulgado, a tua palavra seja, Pai Celestial, esclarecida. Abençoa cada um e faz que esse programa possa prosperar. Que todo esse trabalho que essa equipe do pastor Dênio faz com ele seja tudo para a glória do teu nome e para louvor, Pai Celestial, para louvor pelo teu Santo Espírito de Deus. E amém. Amém. Quero só fazer aqui uns agradecimentos, o pastor me falou aqui, a nossa equipe, o irmão Anderson, que está aqui por trás das câmeras e ajeitando tudo, né? O grande responsável por esse programa ir ao ar, e também ao nosso irmão Jean, que é o nossos, digamos que os nossos técnicos, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, meus irmãos. Irmão Jean e irmão Anderson. Amém? Fique com Deus, meus queridos. Até uma próxima oportunidade. Amém.